Mais algumas citações rápidas dos nossos sábios a respeito de convertidos no Talmud. Em Yevamot 22a, Ger shenitgayer kekatan shenolad damei, nidme. Um convertido que se converteu, ele se assemelha a uma criança que nasceu, ele se assemelha a um recém-nascido. E na realidade, isso não é apenas uma frase de efeito, isso tem implicações até na própria halakha. Se diz que no momento que uma pessoa passou de forma correta pelo processo de conversão e abraçou o judaísmo de forma autêntica, genuína, então, sabido pelos livros até que ele recebe uma alma judaica a partir desse momento, e mais do que isso, ele é considerado como um recém-nascido, é uma tabla rasa, ele tem uma nova ficha. Tudo o que ele fez ou fazia no passado é desconsiderado, ele começa uma nova jornada. Isso não é só em termos filosóficos, etc. Isso tem implicações na halakha, até em relação a parentesco, casamento, herança, etc., em relação ao passado, à família anterior dele, porque aqui ele é considerado como uma pessoa que nasceu agora nesse instante, até em termos práticos e halachicos. Aí nós vemos que o processo de conversão é algo muito, muito sério, né? Porque isso cria uma nova existência, como se dá uma nova vida à pessoa, não só uma nova fase na vida, mas é uma nova existência. Interessante que sempre o termo utilizado, e os nossos mestres chamam a atenção disso, em hebraico, ger shenitgayer, um convertido que se converteu. Interessante que não se fala um goi shenitgayer, um gentio, um não-judeu que se converteu, se fala um convertido que se converteu. O que quer dizer? Isso dá margem a entender que mesmo antes de se converter ele já era um convertido. Explicam os livros místicos que determinadas almas elas já tinham uma predisposição, não só predisposição, fazia parte da sua missão aderir ao judaísmo. Tem aqueles que já nasceram dentro do judaísmo, mas por um motivo ou por outro haviam algumas almas que eram almas de convertidos para convertidos, ou seja, que a missão delas em relação ao judaísmo era vir de fora e aderir por opção, por escolha própria. Por isso o termo que se utiliza é convertido, que se converteu. Se diz que essa pessoa ele já era um convertido, já era predestinado a ser um convertido mesmo antes de se converter. Por isso a expressão que usam sábios no Talmud, o convertido que se converteu. Em Sanhedrin 94a, dizem os nossos sábios, Giora dasara darei lotevaze arama'a kamei. Um convertido, quando você está falando com um convertido, ele se diz, olha, mesmo que ele já é 10ª geração, descendente, filho, neto, bisneto, tartaraneto, o seu tártaravô se converteu, ou ele é 10ª geração de alguém que se converteu, seja cuidadoso quando você fala com ele, e não despreze, não fale de forma desprezível de um gentio na frente dele. Porque ele tem as suas origens e isso pode ser ofensivo para ele. Na sua origem, ele não vem de uma família judaica e etc. E ele pode levar a mal, pode se ofender ouvindo de você alguma coisa desprezível em relação a gentios que possa sair da tua boca. Assim também dizem os sábios em Baba Metzia 58b, ben geirim al yomar lo zechor ma'aseh avotecha. Se você está lidando ou falando com alguém que é filho de convertidos, não diga a ele, jamais fale para ele algo do tipo, lembre-se do que os teus pais ou avós, os teus ancestrais faziam. Se era idolatria ou outras coisas proibitivas de acordo com o judaísmo, não só, como nós falamos, que existe uma mitzvah de amar e respeitar o convertido, e a Torá até recomenda um carinho especial em relação ao convertido, mas ainda aquele que veio de longe, abraçou o judaísmo, longe não só geograficamente, mas veio de outra cultura, outra sociedade, outra mentalidade, e muitas vezes isso requer muito esforço por parte da pessoa, e ruptura com sua vida anterior, com uma série de coisas. Então, por isso a Torá recomenda muito cuidado e carinho em relação ao convertido.
E a pessoa jamais deve dizer para um convertido, lembre-se do que faziam os teus pais, teus antepassados, que era contrário, oposto à Torá, etc. Não só porque isso é constrangedor e humilhante, isso envergonha o convertido, esse tipo de expressão, né? Mas, como nós dissemos, no momento que o convertido aderiu, o judaísmo se converteu, ele nasceu naquele momento. É como um recém-nascido, ele abriu uma nova página, uma nova vida. Ele se desvincula do passado, não só dos seus ancestrais, dos seus, né, daqueles que vieram antes dele, mas até da sua própria vida anterior. Ele se desvincula por completo, por isso não é justo, não é cabível falar com ele dessa maneira, lembrando o que faziam os seus antepassados. Hoje ele tem uma nova vida dentro do judaísmo.